Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 39, Curiosidade, Fiat 147. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. Origens. O Fiat 147 foi baseado no Fiat 127, um veículo lançado na Europa em 1971. Em 77 apareceu a segunda geração, que ficou em produção até 83, sendo completadas aí 6 milhões de unidades produzidas na Itália, Espanha, Polônia, Egito, Zâmbia e Marrocos. Prelúdio. A Fiat no Brasil. A Fiat escolheu o estado de Minas Gerais para sua planta nacional, né? E o acordo foi assinado em março de 73. O início das obras foi em 74. A inauguração da planta foi em 9 de julho de 76. E o primeiro veículo em produção foi o Fiat 147, que saiu de linha em 1986 com mais de 1 milhão de unidades produzidas. Apelidos. No Brasil, a gente tem os 3 mais famosos aqui, né? Fui enganado, agora é tarde, trocaram o E pelo I. Família italiana atrapalhando o trânsito e 147 defeitos. Lá fora tem o Failure in Automotive Technology, Fix It Again Tomorrow and Fix It Again Tony. Tirando aqui a parte, né, de brincadeira, toda marca tem, né? As marcas premium tem aí seus apelidos. O Fiat 147 pagou o preço de ser o pioneiro da montadora no Brasil, né? Então ele foi liberado e foi sendo corrigido ao longo do tempo. Eu tenho uma memória afetiva com o Fiat 147, porque eu aprendi a dirigir no modelo 86, né? Meu pai teve, se eu não me engano, pelo menos uns 4 Fiat 147. E o 86 já estava em final de linha. O Fiat já tinha aprendido muita coisa, já tinha melhorado muito o carro, né? Para quem não é da indústria automobilística, sabe que o carro é um organismo vivo, né? Ele não nasce e morre de um jeito, ele vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Tem, dependendo da montadora, tem engenharia dedicada só a aperfeiçoar esse carro aí para poder, né, entre outras coisas, ninguém faz nada de graça, para diminuir custo de garantia, para melhorar como o consumidor enxerga o carro. Então, assim, eu dirigi um 86, era um carro duro, né? Eu fui descobrir isso depois, né, porque eu dirigi ele, aprendi a dirigir, nossa, maravilhoso, é o primeiro que eu tive, eu não conhecia nenhum, só que eu fui fazer aula para tirar carta, que era obrigatório na época, num Gol 1000. E o Gol 1000 parecia um Rolls Royce. Gol 1000 com aquele câmbio maravilhoso Volkswagen, longitudinal, engratava a marcha fácil. Então, assim, parecia que eu tinha saído de uma carroça e ido para um Rolls Royce, né? E a verdade é a seguinte: o 147 tinha muito problema de carroceria, rachava muito carroceria, tinha muito problema de câmbio, o câmbio dele era realmente muito ruim. Tem até aí um caso, né, do meu pai. Meu pai trabalhava com vendas, então ele tinha se eu não me engano, era um 83, que ele era assim, era horrível para dirigir. Só meu pai para dirigir aquela maravilha. E meu pai chegou numa empresa, se eu não me engano, foi aqui no ABC, e estacionou o carro na rua, né? Naquela época era comum deixar carro na rua. Estacionou, foi lá, foi apresentar lá, foi fazer o trabalho dele, apresentar produto e tal. Quando ele saiu, o carro estava no meio da rua. O carro estava no meio da rua. Ele olhou, achou estranho. E sempre, né, perto de empresa assim, tem aquelas bodegas para vender pinga. E o cara falou assim, ó, cara, eu pensei até que era você. Entrou um cara no carro aí e saiu, só que o carro parou no meio da rua. O que aconteceu? O carro do meu pai tinha problema de câmbio, você passar de primeira para segunda. Então meu pai já deixava, e meu pai tinha mania de deixar ele engatado. Então o cara deu partida né, fazendo ligação direta, saiu. Quando ele foi passar para segunda, não passava marcha nenhuma, o cara desceu do carro e largou ele lá.
Assim, não foi roubado porque o carro era ruim demais. E também o ladrão não era bom, né? Porque roubar um Fiat 147 não faz o mínimo sentido. E é o que eu já disse, né? Então ele pagou o preço aí de ser o pioneiro. Agora nós vamos falar sobre as inovações do 147. Vamos lembrar que o Fiat 147 veio para o Brasil por ser o carro de entrada, né? Não tinha termo carro popular naquela época, e nós estamos falando de 76. E o carro que ele tinha que competir era um Fusca. E já em 76 era um carro obsoleto, né? Vamos assim, no melhor das hipóteses, um Fusca... um projeto dos anos 40, já tinha 30 anos de projeto. É um carro bem antigo, ainda tinha uma boa venda naquela época, justamente por ser barato e robusto, né? Então o 147 também não era caro, só que não era tão robusto, só que ele tinha muitas inovações. A primeira delas aqui, né, relacionada a espaço, é o motor transversal. Quem começou com essa ideia de motor transversal foi o Mini, lá o Mini inglês, primeira geração de 68, né? O 147 ainda conseguia colocar o step aqui no cofre do motor. E do mesmo estilo do Mini, ele tinha as rodas aqui na extremidade da carroceria. O balanço dianteiro e o traseiro era bem curto, né, para poder maximizar aqui o espaço interno. Aí na parte de segurança tinha a coluna de direção retrátil, né? Em caso de colisão, a coluna de direção ela não dava na cara ou no peito do motorista. Então ela colapsava aqui, né? E se tivesse aqui a parte de motor e transmissão por causa do impacto, fosse invadir a coluna, ela colapsava e diminuía o comprimento. Para-brisa laminado, né? Então se estourasse o para-brisa, a chance de ferir aí os ocupantes era reduzida. Pneu radial, né? Você tem uma grande segurança aí de performance e também, né, de frenagem. E aqui o foco, né, do canal, vamos voltar a falar um pouco de freios, é a válvula sensível à carga. E a gente não pode esquecer que o Fiat 147 foi o primeiro veículo de série no mundo movido a álcool. Agora vamos dar uma revisão de válvula sensível à carga. Nessa print aqui do vídeo 2, introdução ao dimensionamento, aparece aqui o gráfico das forças de frenagem ideal versus real. A ideal é a parábola preta, né? E entre outras coisas, ela tem relação com as massas nos eixos do veículo, massa da dianteira e massa da traseira, versus a real, que é representada aqui pela linha vermelha, e essa linha vermelha é uma reta quando não tem nenhum dispositivo que auxilie aí na distribuição de frenagem. O eixo horizontal é a força de frenagem dianteira, o eixo vertical é a traseira, né? Então, como você não tem nenhum dispositivo aqui nesse exemplo, é uma reta a proporção entre dianteira e traseira, e daí sai a distribuição. O primeiro dispositivo aí que muda a pressão é uma válvula de corte fixo. Então chega numa certa pressão aqui, essa válvula começa a limitar a pressão adicional que passa para a traseira. Por isso que tem a reta muda a inclinação, né? Num ponto que eu coloquei aqui como ponto A. E isso é uma coisa menos sofisticada do que a Fiat lançou no Brasil. A Fiat foi a primeira montadora a colocar isso num veículo. E vamos lembrar que a gente está falando do veículo de entrada, né? E o que acontece com essa válvula sensível à carga? Vamos voltar para esse slide de baixo aqui, que está no vídeo 11, distribuição de frenagem. E aqui é uma foto de uma Ducato, onde você vê a válvula presa na carroceria e tem um braço ligado no eixo da suspensão, né? No eixo de torção aqui da Ducato, no eixo traseiro. Quando você coloca mais carga na traseira, a suspensão fecha, a suspensão abaixa, e essa haste altera aqui o ponto A, o ponto que se aplica à redução de pressão.
Então, se você tem menos carga, você abaixa esse ar. Se você tem mais carga, você sobe esse ar. Você coloca mais pressão na traseira. Agora vamos voltar aqui e lembrar, né, que o Fiat 147 veio principalmente, né, seu maior aí oponente no mercado era o Fusca, um projeto de no mínimo 30 anos, né, que não tinha nenhum dispositivo de distribuição de frenagem, tinha acabado de ganhar freio a disco, não tinha mais nada, e na época não existia ABS. A ABS foi só aparecer em 1978 no exterior, foi aparecer em 1978 na Mercedes, né, vindo da Bosch. Tinha ABS mecânico, mas assim, era coisa de super carro do Jensen, vocês já viram isso aí em outros vídeos. Então no Brasil não tinha um sistema de freio mais atualizado do que o Fiat 147. Para ter uma ideia disso, um exemplo bom é que a linha Opala foi receber essa válvula de corte fixo, que não é essa sofisticada aqui, foi receber essa linha de corte fixo só em 1981, 5 anos depois que a Fiat inovou o mercado e dando mais segurança. Então você tem um sistema de freio otimizado, né, balanceado, você reduz drasticamente aí a ocorrência de frenagem na traseira. Então realmente era um carro inovador e seguro, principalmente na época. E vamos lembrar aí que o Fiat 147 só deixou, né, de ser inovador, não de inovador, só ficou obsoleto, o sistema só ficou obsoleto quando a Volkswagen colocou um ABS de série no Santana GLS lá em novembro de 91, né, 15 anos depois. Mas o primeiro carro vendido no país com ABS foi um BMW 520 em junho de 1990. E em carro de entrada, novamente a Fiat inovou e dava como opcional em 96 o sistema ABS, né? Vamos lembrar também que depois esse tipo de válvula foi utilizado em outros veículos, geralmente veículos picapes aí derivados de carro e peruas, né? Que ainda se vendia naquele tempo perua no mercado nacional, justamente porque são carros que têm maior variação aí de massa no eixo traseiro. Chega o fim o primeiro vídeo sobre curiosidades de sistema de freio. Se alguém lembrar de algum apelido, por favor, aí deixe nos comentários. Se lembrar também de alguma qualidade ou mais defeito, né, do 147, fiquem à vontade para apontar. E se tiver algum erro também, isso é muito bom saber, né, porque é todo mundo sujeito a errar. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.